Tirania de Aço capítulo 732. Uma reunião com os delegados Ming enquanto Berengário começava a zarpar para a África Austral. Itami estava de volta à sua capital, encontrando-se com representantes da dinastia Ming. Ela havia preparado presentes generosos para esses delegados e seu imperador, com quem ela queria estabelecer laços de amizade. Os homens estavam vestidos com roupas de seda requintadas, enquanto Itami estava vestido com um kimono formal do mesmo material. Ela baixou o cabelo branco como a neve, que graciosamente lavou sua pele de porcelana como uma avalanche. Os delegados tomaram conhecimento da ascensão de Itami ao poder e inicialmente a desprezaram. No entanto, ao testemunhar sua beleza estonteante, eles foram rápidos em mudar de tom enquanto bajulavam ela, mantendo a dignidade de representantes de seu reino. Um homem em particular era um eunuco careca e gordo com um bigode comprido. Seu nome era Jin Fang, e ele olhou com a luxúria para a deslumbrante mulher japonesa na frente dele, que serviu o homem e seu cúmplice com uísque de arroz. Ao provar o licor único, o homem exibiu um sorriso animado ao elogiar a mulher por sua ingenuidade. Um álcool tão delicioso. Estou surpreso que você tenha conseguido criar uma coisa dessas. Itami tinha uma expressão estoica em seu rosto. Essa fachada de rainha do gelo serviu como um meio para manter sua dignidade e mostrar que ela não deveria ser subestimada como monarca. Ela respondeu ao elogio do homem com um aceno de cabeça e um comentário agradecido. Agradeço suas amáveis palavras, estimado emissário. Espero que você possa aproveitar ao máximo sua estadia aqui em Yankio. Solicitei sua presença porque é algo que devo pedir a Sua Majestade o Imperador. Em um futuro próximo, pretendo marchar meus exércitos para Joseon e conquistar as terras para mim. Eu sei que a dinastia Ming tem interesses na região, e garanto que sob a anexação japonesa, a dinastia Joseon será muito mais frutífera em sua produção e homenagem ao imperador. A razão pela qual eu chamei para minha casa é transmitir minha intenção de que a paz exista entre nossos dois reinos. Não tenho vontade de pisar na cauda do dragão. Nem desejo roubá-lo de um estado cliente sem a devida recompensa. Esta declaração pegou Jin Fang de surpresa. Ele não esperava que Itami desejasse se expandir para o território Joseon. Ele não entendia muito bem a razão de fazê-lo, mas tal coisa seria um insulto à autoridade da dinastia Ming. Assim, ele olhou ferozmente para a mulher, tentando compreender que grandes ambições ela poderia ter. Você deseja conquistar o Joseon. Você ainda tem os meios para fazê-lo. Pela primeira vez desde que Itami se encontrou com a delegação Ming, ela sorriu, porém não era um sorriso que pertencia a uma jovem encantadora, mas sim o de um déspota tirânico. Com um sorriso tão perverso no rosto, ela expôs seus planos para o Joseon com um tom autoritário. No momento, tal empreendimento seria difícil. No entanto, dê-me 3 anos e meus exércitos serão inigualáveis na região. Nesse ponto, conquistar o Joseon será um feito simples, nem digno de nota. Asseguro-lhe que é devido à minha benevolência que não me viro contra você e, em vez disso, optei por consultá-lo sobre minhas intenções antes de realmente lançar um ataque. Jin Fang ficou surpreso ao ouvir a mulher falar essas palavras, do jeito que ela fez soar. Era como se até a grande dinastia Ming estivesse abaixo de sua atenção. Tais palavras instantaneamente encheram o homem de raiva. Isso foi um insulto ao poder do imperador. Se alguma pequena nação insular na costa do continente pudesse insultar abertamente uma delegação dos Ming, então certamente nações mais poderosas escolheriam fazê-lo. As palavras de Itami deixaram claro aos Ming que ela pretendia invadir o Joseon, independentemente da opinião deles. Ela estava simplesmente informando-os de antemão como um ato de cortesia comum. Afinal, os Joseon eram praticamente um estado cliente da dinastia Ming. Ele estava prestes a falar contra esse insulto à sua autoridade quando Itami estalou os dedos, e vários soldados armados entraram na área carregando baús cheios de ouro, prata, cosméticos, álcool e outros luxos que ela havia criado ao longo dos anos. Esta era uma simples homenagem ao imperador que a delegação levaria de volta à capital Ming, ou assim era a intenção de Itami. Os delegados contemplaram a vasta fortuna com admiração, pois não esperavam que Itami fosse tão rico. Itami usava um sorriso sinistro em seu rosto ao emitir seus termos. Se o imperador concordar em permanecer neutro em minha anexação de Joseon, fornecerei tudo o que você vê aqui como um tributo mensal todos os meses por 10 anos. Garanto a você que é mais do que você receberá do Joseon.
Jinfang olhou para sua contraparte e se comunicou silenciosamente com ele através do contato visual. Os dois concordaram universalmente naquele momento que transmitiriam a mensagem de Tami ao imperador com a maior cortesia. O que estava sendo presenteado à dinastia Ming era consideravelmente mais do que eles extraíam em tributo do Joseon. Com um breve aceno de cabeça, Jinfang limpou a garganta antes de aceitar abertamente a proposta de Tami. Vou transmitir suas palavras ao imperador e fazer o meu melhor para convencê-lo do mérito de tal acordo. O sorriso de Tami iluminou de sinistro para satisfeito, enquanto ela balançava a cabeça em concordância. Feito isso, fez sinal para que os soldados saíssem e, em seu lugar, um grupo de criados entrou na sala carregando os pratos que haviam sido preparados para esse encontro. Toda a comida que Tami havia introduzido de sua vida passada estava presente nos pratos, seu aroma seduzindo os dois homens a salivar. Com um lindo sorriso, Tami anunciou que a festa havia começado. Por favor, aproveite a comida da minha terra, e deleite-se com o conteúdo do seu coração. Garanto que há comida mais do que suficiente para todos. Depois de dizer isso, Tami mordeu uma bola de takoyaki com um sorriso animado no rosto antes de gemer de prazer. Os delegados Ming não hesitaram e rapidamente consumiram a comida em seus pratos com expressões satisfeitas. Eles continuariam festejando e bebendo noite adentro, discutindo assuntos triviais com a imperatriz japonesa. No momento em que Tami enviou seus convidados para seu quarto, ela estava exausta enquanto se sentava em seus aposentos pessoais e suspirava pesadamente antes de descansar a cabeça em sua mesa. Ela odiava visitas diplomáticas mais do que tudo. Socializar com pessoas de uma certa posição social era mais exaustivo nesta vida do que na anterior. Por alguma razão, naquele momento, ela pensou em uma conversa que teve com Julian em sua vida passada, quando o arrastou para um evento social de alta escala. Em sua mente, ela claramente visualizou a cena de Julian vestido de smoking, saindo na mesa de lanches e mastigando comida enquanto ignorava os convidados da festa. Ela se aproximou dele usando um vestido luxuoso e o condenou por seu comportamento grosseiro. Julian, eu não te arrastei para esta festa para que você pudesse sentar aqui e comer. Venha, tenho alguns amigos para lhe apresentar. Julian apenas zombou em resposta a isso, antes de recusar a oferta. Não, obrigado, me falta energia emocional para entreter estranhos com quem não tenho nada em comum. Eu mal tenho os meios para lidar com você diariamente. Muito menos com seus amigos. Mizuno aí imediatamente fez beicinho ao ver que seu amigo estava sendo teimoso, e rapidamente agarrou seu pulso, forçando-o a se afastar da mesa de lanches em direção a seus amigos da alta sociedade. Estava claro que um plebeu como ele se sentia deslocado em uma festa tão rica. Aí não podia acreditar que o homem estava completamente desprovido de trajes formais, especialmente na sua idade, e havia poupado algumas despesas, certificando-se de que estava bem arrumado e apresentável para a ocasião. Ainda assim, ela achou sua expressão desconfortável bonita e o forçou a se misturar com alguns amigos com quem ela cresceu. Depois de pensar nisso, Tami começou a rir. As palavras "não tenho energia emocional para lidar com estranhos com os quais não tenho nada em comum" poderiam expressar adequadamente seu estado atual. Ela sempre se perguntou como Julian podia ser tão frio com pessoas que não conhecia. Mas agora percebia como poderia ser exaustivo se preocupar com os caprichos e desejos de um mundo inteiro. Ela finalmente entendeu os pensamentos do homem enquanto murmurava as palavras que ele já havia dito a ela em muitas de suas discussões mais acaloradas. Apenas um idiota gastaria sua energia mental em algo tão estúpido quanto se preocupar com a vida de pessoas que nem conhece. Julian havia dito essas palavras quando aí ficou indignada com um caso específico de suposta brutalidade policial que provocou tumultos em todo o país. Na época, ela estava furiosa com o homem por sua falta de empatia e seu flagrante desrespeito pela vida humana. Agora que ela era uma governante por direito próprio, ela estava começando a entender esse sentimento. Depois de chegar ao poder neste mundo, Tami finalmente percebeu quão precisa essa afirmação era. Ela estava começando a sentir que havia alguém mais adequado para reencarnar neste mundo e assumir uma posição de poder. Infelizmente, ela sabia que era improvável que Julian tivesse acabado em um estado semelhante ao dela, e só podia sonhar em se reunir com ele mais uma vez. Tirania de Aço Capítulo 733 Desembarque na África do Sul. Um jovem bantu chamado Bakari estava nas margens da costa mais meridional da África.
Ele era filho do chefe de sua tribo e era o próximo na linha de sucessão para herdar a posição de seu pai. Atualmente, ele estava coletando conchas com a intenção de negociá-las com o artesão da tribo em troca do item que o caçador local desejava para sua carne. A África era um grande continente com muitas culturas diversas. No entanto, depois que você chegou a um certo ponto ao sul do Saara, elas evoluíram de civilizações incipientes para tribos de caçadores-coletores. Por causa disso, a ideia de moeda era estranha para Bacari e seu povo. Em vez disso, eles confiaram no sistema mais primitivo de troca. Enquanto coletava as conchas nas praias arenosas da África do Sul, Bacari notou algo à distância na superfície da água. Ele tentou ao máximo olhar para o oceano, mas não conseguiu distinguir o que era o objeto estranho. No entanto, quanto mais ele olhava para ele, maior o objeto se tornava. Naturalmente, como um homem de uma tribo primitiva, Bacari não entendia matemática básica e era incapaz de calcular a distância entre ele e esse navio gigante. Com o passar do tempo, mais desses navios se tornaram visíveis e logo Bacari pôde ver a fumaça que seus motores produziam. Uma visão tão estranha deixou o jovem perplexo. Ele não tinha ideia do que eram esses objetos estranhos, ou para que serviam. No entanto, à medida que se aproximavam, Bacari decidiu se esconder atrás de uma grande rocha, sem saber se esses dispositivos alienígenas eram hostis. Eventualmente, 5 fragatas blindadas e 3 navios de transporte tornaram-se visíveis enquanto Bacari lutava para entender o que estava testemunhando. Só quando ancoraram na baía e largaram as embarcações de desembarque é que o homem compreendeu que eram barcos muito grandes, transportando pessoas de uma terra estrangeira. As pessoas que estavam a bordo desses navios eram estranhas a um homem da tribo africana. Eles tinham pele pálida, cabelos dourados e olhos azuis. Suas feições eram mais angulosas e refinadas que as dele, e eram bem mais altas que ele. Esses estrangeiros estavam vestidos com roupas que não eram apenas saias de grama e peles de animais como seu próprio povo usava. Em vez disso, eles adornavam uniformes elaborados com padrões áridos e usavam chapéus metálicos pintados, enquanto empunhavam armas estranhas. Ou pelo menos Bacari pensou que esses itens eram armas, com base em como os homens os carregavam. À frente desses soldados estava um homem caolho, vestido com um uniforme muito mais elaborado do que seus soldados padrão, e ao seu lado estava a mulher mais bonita que Bacari já tinha visto. Ela estava vestida com um senso de moda semelhante ao dos soldados, mas com uma saia e botas de cano alto em vez de calças. Bacari podia ouvir o homem de um olho dar ordens a seus guerreiros, embora a língua fosse desconhecida para ele e por causa disso ele não conseguia compreender nada do que eles estavam dizendo. Uma coisa era certa, a julgar pelas armas que esses homens carregavam, eles não estavam aqui para fins pacíficos. Assim, o jovem aproveitou a primeira chance que teve para se esgueirar silenciosamente em direção à sua aldeia, na tentativa de avisá-los do que havia testemunhado. Berengário comandava suas tropas com voz cheia de autoridade. Ele não queria ser cercado por 1000 tribos africanas gritando, e por causa disso sua primeira preocupação foi estabelecer fortificações em torno de seu acampamento improvisado. Quero trincheiras cavadas e os sacos de areia que as cercam. Certifique-se de montar os MK2S nas posições avançadas. Se formos atacados por nativos, quero que temam o poder do aço alemão. Os soldados foram rápidos em decretar as ordens de Berengário. Estabelecer uma linha básica de defesa ao longo da costa. Para muitos desses homens, essa não foi a primeira empreitada colonial e, por isso, estavam preparados para enfrentar o que quer que essa terra lhes lançasse. Honoria contemplou a terra, onde foi rapidamente flanqueada por Malissa. Ela e sua tripulação estavam mais familiarizadas com o continente africano e, por isso, receberam ordens de acompanhar os soldados alemães. Berengar foi rápido em questionar a ex-prostituta sobre o que ela sabia sobre esta região. Você já fez contato com alguma das tribos locais? Alguma de suas garotas africanas conhece a língua desta terra? Malissa balançou a cabeça ao admitir que tinham apenas mapeado a costa e a ilha vizinha de Madagascar. Eles nunca haviam pisado neste solo até agora. Receio não ter as respostas que você deseja. Só mapeamos o litoral daqui até a Península Arábica. Nós nunca pisamos nesta terra, e duvido que minhas filhas conheçam alguma das línguas locais. Eu os adquiri muito mais ao norte daqui. Berengário zombou com desdém antes de dar ordens aos corsários. Você e suas meninas serão nosso apoio para esta operação.
Você pode deixar a defesa e o reconhecimento do assentamento para meus soldados. Eles são mais do que capazes de cumprir esses deveres. Malícia estava prestes a mandar Berengar se foder, quando Honoria ergueu a mão e sorriu antes de aceitar suas ordens. Como você ordena, Sua Majestade? Depois de dizer isso, ela arrastou Malícia para o lado e a repreendeu. Você está fora de sua maldita mente. Esse é o Kaiser que você estava prestes a amaldiçoar. Você esteve longe da civilização por muito tempo para perceber quem o emprega. Se Berengário disser para cavar uma vala, você cava uma vala. Se Berengário manda cuidar da cozinha, você cuida da porra da cozinha. Não somos piratas, somos corsários e exploradores a serviço da coroa alemã. Malícia quis repreender as palavras de Honoria, mas só pôde abaixar a cabeça em resposta. Ela sabia que Honoria tinha razão e não entendia por que queria gritar com Berengário lá atrás. Talvez Honoria tivesse razão. Ultimamente lhe deram muita liberdade para operar, que não gostava da ideia de aceitar que outra pessoa estivesse no controle. Ela tinha que admitir que era bom ter Honoria de volta no comando. A mulher tinha uma cabeça melhor para a política do que ela. Assim, ela se desculpou por suas intenções antes de entrar na fila. Desculpe, eu não estou acostumado a receber ordens hoje em dia. Honoria deu um tapinha nas costas da mulher e lhe deu um sorriso tranquilizador antes de informá-la de como este trabalho ia dar certo. Estamos sob o emprego direto do Kaiser e estamos trabalhando abaixo dele em seus esforços de colonização na região. Então seja uma boa menina e faça o que ele diz. Prometo que seremos recompensados generosamente por nossos esforços. Malícia acenou com a cabeça em silêncio e começou a realizar as tarefas que lhe foram confiadas. Assim, os soldados alemães começaram a montar seu acampamento na costa da África do Sul. Enquanto Berengário e seus soldados começaram a estabelecer um posto avançado para iniciar o processo de colonização, Bacari correu para sua tribo. Ao contrário do Império do Mali, não havia arquitetura para falar nesta aldeia. A maioria das pessoas vivia em cabanas de esterco ou palha. A capacidade da tribo de construir abrigos era menor do que qualquer coisa que Berengário já tivesse encontrado. A palavra primitivo nem sequer começou a explicar a aldeia. Não havia paliçada, torres de vigia, grande salão ou malocas. Havia apenas pequenas cabanas espalhadas pelas planícies. Bacari correu pela aldeia em direção à cabana de seu pai. Ele estava praticamente sem fôlego quando irrompeu pela entrada e alertou seu pai sobre o que havia testemunhado na praia. Pai. Homens estranhos desembarcaram na costa. Há centenas deles. Eu acho que eles são hostis. O chefe da aldeia era um homem chamado Amani, ele como um homem de meia idade, que tinha uma quantidade considerável de gordura corporal. Ele olhou para seu filho e sua expressão preocupada, e lutou para aceitar a informação que estava ouvindo. O que você está falando sobre filho? Homens estranhos na costa. Como eles chegaram aqui? De onde eles vieram? Bacari estava lutando para expressar seus pensamentos enquanto tropeçava em suas palavras. Sua mente estava trabalhando mais rápido do que sua boca podia acompanhar. Esses homens vieram do oceano, em grandes barcos, maiores do que qualquer coisa que eu já vi. Eles usavam roupas estranhas e carregavam armas estranhas. Juro que tinham pele branca, cabelos dourados e olhos azuis como o céu. Eles eram altos e seus rostos não se pareciam em nada com os nossos. Eu não sei de onde eles são, mas seus números não sugerem que eles vieram aqui com intenções pacíficas. Esta notícia foi preocupante para Amani. Eles haviam sofrido recentemente em uma guerra com uma tribo vizinha, e agora uma força tão grande de estrangeiros vinha do oceano para suas terras. Ele precisaria consultar os anciãos da aldeia sobre como proceder. Por enquanto, ele não queria que o pânico se instalasse e instruiu seu filho a manter isso em segredo. Filho, você já contou a mais alguém sobre isso? Bacari rapidamente balançou a cabeça antes de falar. Não, eu juro. Amani acenou com a cabeça 3 vezes antes de agarrar os ombros de seu filho e dar-lhe um sermão. Bacari, eu não quero que você fale uma palavra disso com ninguém. Preciso de tempo para falar com os anciãos da aldeia. Se você falar com as pessoas desses estranhos estrangeiros, isso só causará pânico. Prometa que não vai falar sobre isso com ninguém até eu descobrir como lidar com esses invasores. Bacari ficou pasmo com essa linha de pensamento. Por sua estimativa, esses homens brancos superavam significativamente sua tribo, e seria melhor fazer as malas e se mudar para o norte. No entanto,
Ele acenou com a cabeça e concordou com os termos de seu pai, apesar de sua objeção. Muito bem, se é isso que você pergunta. Eu vou fazer isso. Com isso os alemães estabeleceram seu primeiro posto avançado na África, mas as tribos locais perceberam sua presença. Se o primeiro contato com os nativos seria hostil, como na Nova Suábia, ou seria pacífico como Nova Viena e Neuafen, isso ainda não havia sido visto. Tirania de Aço capítulo 734 Prática de alvo a noite caiu, e antes que Berengário percebesse, as fortificações de terra para o seu acampamento base foram estabelecidas. Um fogo foi usado para eliminar o acampamento, enquanto sentinelas vigiavam nas trincheiras. Apesar da hora ímpia, Berengário não dormia. Em vez disso, ele estava bem acordado, coordenando com seus batedores um possível ataque a uma tribo próxima. Quando Berengário e seus homens entraram em uma parte desconhecida do mundo, eles a trataram como uma terra sem um Estado de Direito. Em outras palavras, eles consideravam a área como uma zona hostil. Claro, ele não abriria fogo imediatamente ao primeiro contato. Em vez disso, ele despachou seus jaegers para observar silenciosamente as tribos de longe. Com equipamento de camuflagem, rifles com mira e binóculos, eles conseguiram obter muitas informações sobre as aldeias nativas próximas. Jaegers, assim como os jag de comandos, receberam prioridade quando se tratava de equipamentos modernos. Por causa disso, esses homens tinham os uniformes e armas projetados mais recentemente. Havia até uma equipe de metralhadoras entre cada pelotão de jaegers despachados para a África. Esses soldados operavam um MG-25 modificado, que utilizava uma coronha e um punho de pistola muito parecido com o MG-0815 da vida passada de Berengário. A diferença era que esta arma foi modelada a partir do Vickers, então era consideravelmente mais leve. As batas de camuflagem e as capas de capacete que esses homens usavam eram baseadas na camuflagem de pincelada da Rodésia da vida passada de Berengário. No entanto, foi modificado para ter uma coloração mais árida para combinar com o ambiente da África do Sul. Berengário estava atualmente com os oficiais de seu corpo de jaeger e vários agentes de seu jag de comandos, que descreveram tudo o que testemunharam em grande detalhe. Eles até mapearam as localizações das aldeias que avistaram em um mapa grosseiramente desenhado. Enquanto os jaegers inspecionavam a área, eram os jagd-comandos que lançariam o ataque noturno na vila próxima. Assim, o Major André Jaeger falou dos detalhes operacionais e explicou o plano a Berengário em grande detalhe. A nordeste, a cerca de 5 cliques daqui, há uma aldeia nativa. Os jaegers relataram que são tribais da Idade da Pedra, bem como você esperava. Pelo que coletamos, eles têm acesso a um suprimento limitado de ferro, que é feito principalmente com o uso de suas armas. O máximo que encontraremos são arcos planos primitivos que serão incapazes de nos alcançar. Surpreendentemente, sua aldeia não tem defesas para falar. É realmente incrível ver uma vila que está completamente indefesa. Não sei dizer se esses nativos não têm noção de guerra, ou são simplesmente estúpidos demais para construir uma paliçada básica. De qualquer forma, a maneira mais fácil de atacar a vila é sentar, posicionar alguns MGs, alguns morteiros e defendê-los com fuzileiros. Podemos disparar desenfreadamente noite adentro, e será suficiente para destruir a maior parte da aldeia. Com este acampamento hostil eliminado, as fronteiras do território que reivindicamos se tornarão mais seguras. Berengar acenou com a cabeça concordando com este plano, antes de dar as ordens para iniciar o ataque. Muito bem, você pode proceder como planejado, Major. Aguardo seus resultados. Quando o sol nascer, quero que essa vila que ameaça nosso acampamento seja destruída. Se as outras aldeias próximas não receberem a mensagem e se recusarem a se retirar dessas terras, nós também as aniquilamos. Depois de dizer isto, Berengário saudou os esquadrões de jag de comandos que iriam realizar esta operação, antes de sair da tenda de guerra, e dirigir-se à sua própria tenda, onde Honoré o espera. Enquanto seus soldados massacravam uma vila local, ele aproveitava seu tempo nos braços amorosos de sua linda esposa. Bacari estava adormecendo em sua cabana, quando notou um clarão vermelho pelo buraco de entrada. Ele rapidamente esfregou os olhos para ver se estava vendo corretamente, antes de sair do prédio. No céu acima havia uma luz vermelha ofuscante. Embora fosse a iluminação causada por um clarão alemão, para ele era um presságio de destruição iminente.
como se os próprios deuses o tivessem avisado de que algo ruim estava para acontecer. Outros aldeões olharam com espanto, imaginando o que tal coisa poderia significar. Ninguém sabia que o sinalizador era usado para dar os jag de comando aos alemães que se escondiam no mato, um meio de ver seus alvos. Depois que todos inundaram a aldeia, o estalo de tiros rasgou o ar, e uma mulher grávida próxima foi atingida em seu coração. Seu corpo estilhaçado pelo imenso poder do projétil de 7,92x 57 mm. Bakari imediatamente caiu no chão, sem saber o que estava acontecendo. Este não foi um único tiro, mas um dos muitos disparados das duas metralhadoras que foram empregadas pelos soldados alemães. Ao se lembrar das estranhas armas empunhadas pelos estrangeiros de pele clara, Bakari só podia pensar que sua aldeia estava sob ataque. Esses pensamentos rapidamente passaram por sua mente enquanto tiros destruíam os aldeões ao seu lado. Ele podia ouvir o assobio das balas quando elas passavam por ele e atingiam o chão ao redor. Justamente quando ele pensou que não poderia ficar pior, explosões irromperam na aldeia, enquanto bombas de morteiro caíam do céu e explodiam cabanas em pedaços. Uma família próxima foi dilacerada pelo projétil de 60 mm que caiu em sua cabana. Bakari imediatamente sentiu seu coração sangrar, pois ele era um bom amigo da família. O barulho do pincel do diabo enquanto continuava a disparar suas rajadas na aldeia, fez com que muitos dos tribais locais fugissem para salvar suas vidas. Mas o que é tão fácil escapar de um fogo cruzado? Metralhadoras e franco-atiradores atiraram impiedosamente contra os que corriam enquanto disparavam seus tiros com precisão contra os civis em fuga. Ao perceber que sua aldeia estava condenada, Bakari reuniu coragem para correr para a cabana de seu pai na tentativa de forçar o homem a fugir com o que restava de seu povo. No entanto, quando ele se aproximou, um projétil de morteiro caiu em cima do prédio e o explodiu em pedaços. Os membros decepados de seu pai voaram para ele e o derrubaram no chão. O homem não pôde deixar de gritar de horror quando a carne queimada de seu próprio pai jazia em cima dele. Ele chorou profusamente enquanto o jogava fora, antes de correr para salvar sua vida. Não havia mais um indício de sanidade na mente do homem. Mesmo que a multidão de pessoas estivesse sendo baleada à esquerda e à direita, seu único pensamento era escapar dessa loucura. Enquanto corria, Bakari acabou sendo derrubado por outro homem e depois pisoteado pelas pessoas que fugiam. Antes que sua consciência desaparecesse, ele testemunhou o massacre impiedoso de seu povo enquanto eles corriam sobre seu corpo em busca de segurança. Então, com uma batida repentina no rosto, suas luzes se apagaram. André Jaiger olhou para a cena do massacre e riu. A aldeia foi incendiada, e os corpos foram espalhados pela terra. Ele havia lutado contra muitos estrangeiros em seu mandato como soldado de operações especiais. Dos campos de batalha da Europa às florestas tropicais do Império Azteca e às poderosas florestas de Nova Viena. Este homem foi implantado em todo o mundo e matou muitos inimigos. No entanto, em cada uma dessas tribos e civilizações que ele havia encontrado anteriormente, havia algo a ser admirado. Os algonquins eram notáveis especialistas em guerrilha, os aztecas eram poderosos traficantes de escravos, com uma arquitetura grandiosa que foi surpreendentemente completada com ferramentas da Idade da Pedra. Até os cavaleiros europeus eram admiráveis com seu cavalheirismo e nobre herança. No entanto, esses africanos não tinham a astúcia dos algonquinos, nem a ferocidade selvagem dos aztecas, e certamente não a nobre herança dos cavaleiros europeus. Eles eram realmente nada mais do que caçadores-coletores da Idade da Pedra. Para ele, isso certamente não era uma batalha, e dificilmente poderia ser chamado de massacre. Em sua mente, isso não passava de um tiro de peru, como se estivesse caçando animais selvagens por esporte. Os soldados alemães tornaram-se arrogantes em sua superioridade e orgulhosos em suas vitórias. Para as pessoas que podiam conquistar a terra e o mar com máquinas a vapor, tais tribos primitivas não tinham lugar aos seus olhos. Assim, eles eram muito mais suscetíveis a se envolver em crueldade contra os povos bantus da África do Sul, do que em outros lugares. Berengário, em última análise, não se importaria com essa prática. Ele precisava da terra e dos recursos da região e sentiu que, ao exterminar algumas aldeias, poderia intimidar aqueles que restaram a fazer um êxodo em massa para o norte. Para ele, a vitória era tudo o que importava. O que quer que ele precisasse percorrer para conseguir isso era uma reflexão tardia.
Ao contrário das Américas, Berengário não podia contar com doenças para exterminar a maioria dos nativos da África do Sul. Ele teria que encontrar outros meios para liberar a terra para o assentamento de seu povo. Por fim, ele decidiu expulsar à força os nativos da região, e a melhor maneira de fazer isso era através do medo. Assim, Berengar, na África do Sul, faria uma campanha de terror que faria centenas de milhares de nativos fugirem para o norte, além do Rio Laranja. Resta saber se as tribos deslocadas se uniriam e resistiriam à conquista alemã. Tirania de Aço capítulo 735. Unindo as tribos Partilha, Bacari acordou com o corpo dolorido na manhã seguinte ao massacre. Ao redor dele havia cadáveres, alguns foram dilacerados por balas, outros foram despedaçados pelo fogo de morteiro. As cabanas que antes compunham sua aldeia eram ruínas fumegantes. Ele se levantou de sua posição deitada com dor de cabeça. Afinal, ele havia sofrido um traumatismo craniano grave durante o ataque. Ele mal podia acreditar em seus olhos quando testemunhou a destruição que havia ocorrido. Isso não foi uma batalha, foi um massacre. Você vê, as tribos africanas jogavam na guerra, eles lançavam ataques aqui e ali, um pouco de estupro e escravidão de vez em quando. Mas com a chegada de Berengário, trouxe consigo uma nova forma de guerra, e essa era a guerra total. Para ele, as tribos africanas que ocupavam esparsamente essa terra eram um incômodo que precisava ser removido. Ele não tinha planos de conquistá-los e incorporá-los ao seu império, pois havia visto em sua vida passada a tensão racial e os conflitos civis resultantes de tais coisas. Em vez disso, o Kaiser planejava remover à força as tribos da África Austral da terra em que habitavam e matar todos os que resistissem. Bacari não conseguia compreender por que tais ações foram tomadas contra seu povo, especialmente quando eles não se mostraram hostis. A realidade era que Berengar via suas tentativas de reconhecimento como justificativa para uma aquisição hostil. Se tivessem enviado uma delegação diplomática para saudar esses visitantes ao continente, Berengário teria encontrado uma maneira mais secreta de removê-los. Bacari estava perdido sobre o que fazer. Sua tribo foi aniquilada, e aqueles que podem ter sobrevivido ao ataque fugiram com os ventos. A probabilidade é que as outras tribos os escravizassem. Com toda a honestidade, ele estava melhor morto, ou tal era seu processo de pensamento. No entanto, ao contemplar a ruína fumegante da cabana de seu pai, o jovem foi tomado por uma feroz determinação de se vingar daqueles que cometeram tais atrocidades. Por causa disso, ele não ficou de braços cruzados e esperou que a morte o levasse. Em vez disso, ele orgulhosamente se levantou. Embora sua tribo fosse a primeira a ser atacada, provavelmente não seria a última. Ele não sabia quantos homens haviam atacado sua aldeia ou quais armas eles empunhavam, mas Bacari acreditava que com números esmagadores, as tribos africanas poderiam prevalecer. Assim, ele começou a caminhar para longe de sua aldeia em ruínas. Para onde ele pretendia ir? Para a tribo mais próxima, se pudesse avisá-los do que havia acontecido, talvez pudesse contar com a ajuda deles na luta contra essa ameaça branca que os mares haviam gerado. Se ele pudesse convencer esta tribo, então talvez pudesse convencer a próxima também, e talvez a próxima depois dessa. Dias se passaram antes que Bacari pudesse chegar à tribo mais próxima. Afinal, seu povo não domesticou nenhum animal de carga aí. Portanto, ele teve que atravessar a paisagem traiçoeira a pé. Finalmente, depois de uma jornada difícil, onde foi forçado a procurar comida e água para se sustentar, ele chegou à tribo mais próxima. Quando ele se aproximou da fronteira da aldeia, os membros da tribo reagiram rapidamente com cautela enquanto levantavam suas armas. Eles tinham visto a fumaça subir no sul e não sabiam o que havia acontecido com a tribo de Bacari. No entanto, uma coisa era certa. Esse jovem não era de sua aldeia e, portanto, não recebeu a mais gentil saudação. Felizmente, eles falavam a mesma língua e, assim, Bacari conseguiu se comunicar com as sentinelas. Eu venho da tribo Mtunzi, fomos atacados no meio da noite, a aldeia foi massacrada. Eu vim para informá-lo, para que você não sofra o mesmo destino. As sentinelas olharam para Bacari com uma pitada de descrença em seus olhos. Eles não estavam acostumados a ver uma aldeia ser totalmente exterminada, escravizada. Claro, mas que benefício teve a aniquilação total? Isso foi um desperdício de trabalho. Eles tiveram dificuldade em acreditar nessa história,
Mas a fumaça que ocorreu na direção da tribo Mtunzi alguns dias antes não era algo que um ataque normal produziria. Assim, o guarda-líder debateu consigo mesmo por alguns momentos antes de acenar com a cabeça e permitir o acesso de Bacari para entrar na aldeia. Muito bem, vamos levá-lo ao nosso chefe. Ele vai ouvir o que você tem a dizer. Bacari agradeceu ao homem antes de segui-lo para dentro da aldeia. Eventualmente, ele chegou a uma cabana um pouco maior do que o resto da aldeia vivia e entrou em sua abertura. O chefe da aldeia estava sentado no chão de sua cabana e cruzando as costas quando Bacari entrou. Ele estava confuso com a aparência desse visitante desconhecido, mas o guarda rapidamente sussurrou em seu ouvido a identidade do jovem. Depois de ouvir que Bacari era da tribo Mtunzi, ele ficou mais interessado em cumprimentar o visitante, mas fez uma expressão terrível ao fazê-lo. Então você é da tribo Mtunzi? Vimos a fumaça subindo da direção de sua aldeia há alguns dias. Estávamos curiosos sobre o que havia acontecido, mas nossos batedores ainda não retornaram. Diga-me, o que aconteceu com o seu povo? Bacari lutou para conter as lágrimas em seus olhos enquanto se lembrava de tudo o que havia acontecido. O ataque foi tão repentino e aleatório que ele não conseguiu identificar com precisão quando começou e quando terminou, mas fez o possível para explicar os detalhes. Alguns dias atrás eu estava na costa sul procurando conchas para trocar por um pouco de carne. Eu testemunhei estranhos homens de pele branca descendo de grandes barcos, maiores do que eu já vi. Eles vieram do oceano, estavam vestidos com roupas estranhas e empunhavam armas estranhas. Imediatamente relatei essa informação ao meu pai, o chefe da aldeia, mas ele respondeu enviando batedores para investigar. Eles nunca mais voltaram. Quando a noite caiu e o céu estava escuro, eles cercaram nossa aldeia sem que percebêssemos. Era impossível para mim saber quantos homens eles tinham, mas pela devastação que causaram, eu diria que pelo menos alguns milhares. No meio da noite, um clarão vermelho que iluminava o céu acima da vila me acordou. No momento em que saí da minha cabana para investigar, ouvi o som de trovões repetidos e testemunhei meus companheiros de tribo sendo despedaçados por algum poder desconhecido. Eu podia ver fases à distância das colinas acima. Como se o inimigo pudesse de alguma forma conjurar os elementos contra o meu povo. Depois de testemunhar centenas do meu povo caindo em questão de segundos, corri para a cabana do meu pai, mas ela explodiu em chamas. Eu nunca vi uma explosão tão grande antes, ele infelizmente não sobreviveu. Depois de testemunhar a morte de meu pai, entrei em pânico e fugi da aldeia como meus outros membros da tribo. Eles foram brutalmente massacrados enquanto tentavam fugir, e eu só consegui sobreviver porque fui derrubado e pisoteado. Esses demônios brancos exercem algum tipo de poder inimaginável, e temo pela segurança das tribos que habitam essas terras se não nos unirmos e fizermos algo a respeito. Marque minhas palavras, o que aconteceu com a tribo Mtunzi é apenas o começo. Em breve, esses demônios se espalharão e aniquilarão todos os que estiverem em seu caminho. Eles não são humanos, eles são monstros nascidos do mar. O chefe da aldeia ouviu a história de Bacari e ficou pasmo com o que ouviu. Estranhos homens brancos vindos dos oceanos, exercendo o poder dos elementos e massacrando todos à vista. Se esta notícia fosse precisa, não era um bom presságio para sua tribo. No entanto, ele não podia acreditar nas palavras de um homem que poderia muito bem estar sofrendo de delírios depois de testemunhar um desastre natural. Como homem sábio e prudente, ele teria que investigar essas alegações. Assim, ele suspirou pesadamente antes de colocar a mão no ombro de Bacari. Parece que você já viu muito. Você está convidado a ficar na minha aldeia por enquanto. Quanto às suas alegações, vou investigá-las minuciosamente. Se o que você disse é verdade, então devemos alertar as outras tribos sobre a existência desse povo do mar. Se eles realmente possuem um poder tão insondável e estão empenhados em nossa destruição, então só podemos nos unir para detê-los. Bacari suspirou de alívio quando ouviu isso. Era bom que ele não fosse totalmente descartado como um louco. Ainda assim, ele sentiu que investigar o assunto só levaria a mais desastres. Se as várias tribos da África do Sul não se reunissem logo, ele temia que essa ameaça desconhecida as erradicasse. Assim, os alemães ganharam o apelido de povos do mar e diabos brancos pelos nativos da África Austral. Quando Berengário soube disso, ria, lembrando-se da história da antiga Idade do Bronze, onde uma força desconhecida de invasores do outro lado do mar, conhecida apenas pelo termo povos do mar,
Causou o colapso da maioria das principais civilizações do Mediterrâneo através da conquista. Ele sentiu que tal termo era apropriado para seus soldados alemães e o adotaria para fins de propaganda. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.